Como vão? Tudo bem? Vamos começar com as informações sobre o que está acontecendo no mundo. Desta vez, vamos nos concentrar no que está acontecendo com o 13 Atlas e suas anomalias. As últimas coisas que têm acontecido, as imagens mais recentes que também têm sido compartilhadas por diferentes astrônomos. Desta vez, alguns são amadores, outros são profissionais, mas aqui está uma imagem tirada no dia 22 de novembro deste mesmo ano, às 19 horas, 25 UTS com um telescópio de 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros. Isso no momento em que o Atlas era projetado perto da galáxia New General Catalog 4454, ao fundo, isso na direção do Sol, está no canto inferior esquerdo, de acordo com o que se pode observar. Uma das imagens mais espetaculares que já se pôde observar. E, bom, obrigado a toda a comunidade que está nos acompanhando ao vivo. Vamos às informações, ao que está acontecendo. Agradeço muito a todos que estão nos assistindo no PP ao vivo. É neste canal, bom, estaremos fazendo transmissões pelo menos uma vez por dia. Então, fiquem atentos. Se ainda não estão inscritos, podem se inscrever aqui. Agora vamos aos detalhes e para outra imagem, certo? Também dessas imagens que chamam a atenção hoje e que mostram o quão extraordinário é o Atlas 3.1. Independentemente das anomalias, só o fenômeno em si já é muito interessante, não é? Vamos aos pontos principais. Astrônomos e astrofotógrafos amadores tiraram algumas das imagens mais importantes do dia 22, mas há outras, por exemplo, esta aqui, que é do dia 21, é outra imagem bastante interessante. Esta teria sido tirada por Paul Craggs. Já compartilhamos algumas imagens deste astrônomo, não é? A imagem é interessante. Se pudermos aproximar um pouco a imagem, vamos ver se conseguimos vê-la um pouco mais de perto. Falei. Perdi. Onde está? Aí está? Essa imagem é muito interessante. Deixa eu ver se consigo me aproximar um pouco mais. Aí está. Deixa comigo. Não. Agora estamos completos. Aí está. Esta é das mais interessantes. Vamos ver algumas reações às novas imagens que apareceram. Esta é por Paul Craggs, 21 de novembro. Como eu disse, outra imagem. Vamos ver. Vamos para outra. As imagens também. Esta foi tirada no dia 22. Vamos ver. Esperem um pouquinho. Vamos ter que afastar um pouquinho, porque senão não vamos conseguir ver. É esta que está aqui. Foto tirada em 22 a 5,28 UTC com telescópio de 315 metros. Esta foi tirada por Peter Carlson Lake, da Espanha. Esta foi tirada da Espanha. A imagem seguinte foi fotografada. Vamos colocar aqui. Esse é o cometa. Aí. Esta foi fotografada por Helena Walter com um telescópio de 432 metros e isso foi fotografado do Chile, tirada no dia 24 de novembro. Essas seriam as mais recentes porque foi tirada ontem. Não dá para ver quase nada da cauda. Quem é vegano? Ao contrário das outras imagens que vimos, esta aqui, por exemplo, do dia 22, certo? Esta aqui. Na outra não dá para ver. Muitas vezes também tem a ver não só com a luz do dia, mas também muitas vezes com o obturador. O quanto o obturador ficou aberto fazendo a imagem, a fotografia. Muitas vezes são obturadores que ficam abertos por um tempinho. E isso também permite ver um pouco mais a cauda. Ou bem, o que é que se sabe? Quais os detalhes mais interessantes? Primeiro que este objeto interestelar, pois, revelou o que chamam de uma estrutura desconcertante. A relação entre a anticauda, que já foi calculada, né? Essa imagem que vimos agora, já fizeram os cálculos, vamos ver se conseguimos observar. Essa é do dia 20, o que era 21, não 22. Essa é a do dia 22. Já fizeram o cálculo do tamanho dessa anticauda que estamos vendo aqui? Na verdade, nem dá para ver ela completa. Vamos deixar mais um pouquinho, para ver se dá para enxergar. Aí está, continua. É uma cauda muito longa essa cauda.
tem aproximadamente 1 milhão de quilômetros. Imaginem isso. E esta anticauda está sendo lançada, está sendo disparada, por assim dizer, em direção ao Sol. Está projetada, digamos, em direção ao Sol. Isso desafia a pressão do vento solar. Isso, logo de cara, já é algo muito interessante. Lembre-se que nisso, em tudo isso, aqui há vento solar empurrando tudo para cá, certo? Projetando tudo para cá. Então, o fato de que a anticauda tem 1 milhão de quilômetros de comprimento, mas vai contra o vento solar, chama muita atenção. Desafia o que é a pressão do vento solar, de acordo com o que relatam. E, bom, além disso, sua trajetória também confirma outra coisa: a aceleração não gravitacional, que não se encaixa nos modelos convencionais da física de um cometa. As imagens captadas também mostram essa estrutura colimada, uma aceleração que já foi validada estatisticamente com um desvio de 10 sigma, uma certeza matemática que dizem é, para dizer o mínimo, esmagadora, não é? Ou seja, sua precisão de voo, vamos chamá-lo assim, né? Não parece nada relacionado, por exemplo, ao MOA ou a outros cometas e outros objetos. Vocês viram que eles vão cambaleando, que não parecem ter precisão. Ontem fazíamos a comparação entre os diferentes cometas. E você percebe que fica todo arrepiado quando vê as características dos outros em comparação com esse cometa. Ou a diferença é grande demais. É impressionante. Agora tem uma questão, né? O que está sendo presenciado no Atlas já não é uma mera curiosidade astronômica, como se chegou a dizer no começo. Isso é um cometa exótico, né? É uma curiosidade astronômica muito interessante. Agora já está se tornando um problema. A que me refiro com um problema? Quero dizer que é um problema para poder explicar a matemática desse objeto. Assim, de fato, existem muitos preconceitos entre elas. No mundo todo, né, em todos os assuntos, em todas as áreas, existem preconceitos. E tem gente muito mente fechada. Mas isso é um pouco à parte, né? Vamos falar abertamente sobre o assunto, né? E isso já virou um problema. Para aplicar a física, ele mesmo comentou, não foi? Diz que isso já está se tornando um problema de física aplicada, porque simplesmente, bem, se você quiser ver isso como um cometa natural, é muito difícil justificar o que está acontecendo com esse cometa como algo natural, certo? Outro ponto interessante sobre essa anticauda é que ela se move contra o vento, que atinge 400 km por segundo e deveria estar expulsando massa a um ritmo insustentável de bilhões de toneladas, certo? Para conseguir fazer isso, essa anticauda teria que estar lançando bilhões. É que vamos colocar esse número na cabeça, né? Bilhões de material se fosse um cometa natural, né? Isso teria que ser bilhões de toneladas de material para conseguir formar uma anticola. Porque vou dizer que já houve cometas que tiveram pequenas anticolas, isso é verdade? Já existiram cometas com anticolas pequenas e de curta duração. Aqui estamos falando de uma antícola muito grande apontando para o Sol. O que equivaleria? Ele diz, em um ritmo que não é sustentável para um cometa natural, ele diz. Para que isso se justificasse como um cometa natural, ele teria expelido massa, a própria massa do cometa, em um ritmo simplesmente insustentável de bilhões de toneladas. No entanto, o objeto está acelerando mais do que está perdendo massa. Se ele perdesse tanta massa em um objeto natural, teria que acelerar um certo número, não é? E este acelera muito mais do que está perdendo de massa. Isso já o torna um objeto ainda mais extraordinário, não é? Aqui entra uma hipótese que é inquietante para muitos, não é? E agora vamos ao tema. Primeiro quero cumprimentar vocês, já que quase não nos vemos por aqui. Faz tempo que não transmitíamos, recentemente fizemos com o Quirese e agora vamos começar transmissões no PP Clips também. Para focarmos em um tema,
Às vezes no PP ao vivo acabamos nos estendendo com outros assuntos, quando o tema está interessante. Obviamente, mas quando o assunto for importante, evidentemente vamos tentar focar em um só tema e transmitir e conversar com a comunidade. Saudações para Rodrigo, para Júlio, para o Monge Louco. Como você tem estado, Monge? E para toda a comunidade que está nos assistindo ao vivo, animem-se a comentar. Eu agradeço a vocês. E bom, muitos não conhecem o canal PP Clips, né? Mas é um canal irmão do PP ao vivo, certo? Obrigado por se inscreverem, certo? Já estamos perto dos 100 mil inscritos, então quem sabe logo a gente chega nesses 100 mil inscritos. Acho que estamos perto dos 90 mil, se não me engano, né? Estamos por aí, já estamos chegando perto. Olhem, que é a parte inquietante, né? A parte inquietante e que, bom, não se quer falar muito sobre o assunto. Mais do que Loeb e alguns outros, né? Diz, aqui entra uma hipótese, pois não estou afirmando nada. Apenas propondo uma hipótese com evidências, certo? Não, só imaginei, foi hipótese. Não, é hipótese com evidência, diz. Se aplicarmos a física dos propulsores tecnológicos, sejam eles químicos ou iônicos, aí sim daria para entender o objeto. Aí sim a física faria sentido. Ou seja, ele fala sobre um possível fluxo de escape direcionado que requer muito menos massa para gerar esse empuxo. E então, ele diz, aí estaríamos falando de um objeto que não só cai em direção ao Sol, mas que parece estar navegando através do vento solar com uma densidade e coerência que a natureza... Pois seria muito difícil que ela pudesse reproduzir isso de maneira espontânea, não é? Seria muito difícil que a própria... Talvez o impossível, digo, agora entrando nos temas do impossível, bem, o impossível não existe, né? Digo, a natureza sempre nos surpreende, né? Então também não podemos descartar que seja natural, né? Quer dizer, mas já é muito difícil que seja natural, né? Cada vez é mais difícil, né? Afirmam que estamos diante de uma contagem regressiva que seria crítica. A contagem regressiva é de um dia exato, que se chama 19 de dezembro de 2025. Essa será a máxima aproximação à Terra, que são 269 milhões de quilômetros. Essa é a máxima aproximação. Este é o melhor momento para ver o cometa. Ali, telescópios como o Hubble, o James Webb, entre outros, vão detectar assinaturas espectroscópicas de propulsão artificial ou de sublimação de gelo, ou seja, que está derretendo, certo? Quer dizer, mas se no dia 19 a gente ainda vê o objeto e ele continua intacto, ou, digamos, mais ou menos com a mesma massa. Ele diz, ei, espera aí, Nardito, isso é por todo esse material que já tirou. Já deveria ter sumido ou ao menos diminuído bastante. O objeto não perdia muita massa, já deveria estar ou dividido ou desaparecido, etc., não é? Bem, na verdade... Falava-se que quando passasse atrás do Sol, no periélio, a partir daí, o objeto praticamente já estaria dividido em pedaços. Não sei o que, mas o objeto continua, não é? Continua sendo um tema muito interessante, não é? Este evento, ele diz, não é relevante apenas para os astrônomos. É um ponto de inflexão cultural. Por isso a importância. Estamos falando de algo que claramente não foi entendido, também como são os meios de comunicação, ou seja, os meios se informam por ondas, não informam porque realmente querem informar de verdade. Muitos deles, vamos dizer assim, para não julgar todos, mas sim uma grande parte, né? Vou dar um exemplo muito fácil para vocês. Ou seja, como eles estavam falando sobre os drones, ou esses UAVs, ou objetos que têm aparecido em direção a Nova Jersey, Pensilvânia, Washington, toda essa região. De repente, alguém da mídia decidiu. Já deu esse assunto, né? Chega. Já não vamos mais falar sobre o assunto, agora vamos para outro tema, agora outro tema e agora outro. E assim por diante, né? Então isso acontece com muita frequência, né? Ei, Pepe, é que os drones já pararam de aparecer, né? Quer dizer, os drones não pararam de aparecer. Então, como resultado, as pessoas continuam reclamando. Obviamente, quando isso começou a acontecer, eu comecei a entrar nos fóruns daqueles estados, né?
O que o pessoal comenta nos fóruns de Nova Jersey? O que dizem? Você entra, se inscreve e deixa pensando. Vamos ver no que dá. O que os moradores da região continuam dizendo? As pessoas continuam vendo objetos todos os dias, mas é só que o assunto já saiu de moda. Então eles param de informar. E terminou o assunto midiático. Embora a situação continue lá, de vez em quando algum ou outro meio até diz: olha, viram algo por aqui ou por ali, mas digamos que o tema desaparece, né? Igual nisso. Apesar de ainda ocorrerem eventos com o cometa, algum astrônomo apareceu dizendo: não se preocupem, é natural. Ou a National Aeronautics and Space Administration não sei. Perfeito, tudo está explicado. Adeus, esqueçam o assunto e diga para eles. Ei, como assim? Que esqueçam o assunto. Se nenhuma das anomalias foi explicada, não conseguiram explicar. Por que estão abandonando o assunto? É que a National Aeronautics and Space Administration... Bom, que expliquem as anomalias. Não, mas é que a National Aeronautics and Space Administration... Então a gente se vê. Aí eles deixam. E acabou, né? Alguns meios é preciso reconhecer, por exemplo, a Newmax, que eu não conheço o meio, mas vi que entrevista personalidades de muita importância, em geral de todo tipo, né? Sabemos que é um meio que deve ser conhecido por aí. Depois investigou quem são. Mas é um dos poucos meios que por aí meio que divulgaram a informação. Por aí, alguns outros meios médios têm dado voz para esse Noé, por exemplo, né? Fora isso, só isso, né? De acordo com o que relatam a partir do dia 19, mas isso já está acontecendo no Hubble. O James Webb já tem muita informação que ainda não foi publicada, ou seja, informação abundante existe. Não há termos é outra história, né? Mas enfim, a partir do dia 19 será o melhor momento para detectar o que é a informação. Espectroscópica de propulsão artificial, de acordo com o que relata a própria Nova York. São muitas ferramentas. Vocês vão ver a imagem, por exemplo, para poder detectar melhor a massa, né, a velocidade, né, o tamanho, etc. Não é isso, diz Levi. Concordo, afirma ele. Não se trata de acreditar, não é uma questão religiosa de que hoje eu acredito nisso, por isso, por isso, por isso. Não é questão de crença e sim de dados. Ponto final. Ou seja, dá para explicar perfeitamente. Vamos agora sim para o próximo assunto, né? Podemos continuar admirando o cometa se quiserem, mas vamos seguir para o próximo tema. Mas não é uma questão de querer ver os dados claros, e essa é a parte que me chama muito a atenção, né? Ele diz, não se trata de acreditar, se trata de dados. Existem dados, por exemplo, que mostram um objeto manobrando, com uma certeza estatística que torna cada vez mais difícil defender a explicação de uma rocha espacial do ponto de vista matemático. E quando dão um exemplo de como voava ou como flutuava, né, vamos dizer o Oumuamua ia, cambaleando no espaço quando esse objeto não cambaleia, mas sim tem uma precisão que é difícil de explicar. Pelo menos, né? Ei, é impossível que seja um cometa natural. Ninguém disse isso. Quer dizer, a chance de todas essas anomalias terem caído em um objeto natural pode ser, né? Ou seja, não podemos descartar nem nos fechar a nenhuma ideia, só precisamos ver os dados. Ele aborda um tema interessante, preste atenção. A pressão de Ariete da anticola supera a do vento solar, certo? É isso? Por isso a imagem é importante. Essa força está superando a do próprio vento solar, ok? Mas não por horas ou segundos, né? Já faz dias que isso continua gerando essa anticola, certo? Isso implica que a densidade da massa mais externa... Ele diz que a massa mais externa na anticola é 1 milhão de vezes maior do que a densidade do vento solar. Para que isso aconteça, a massa do vento solar é uma, e a massa desse cometa é 1 milhão de vezes maior do que a densidade do vento solar. Isso sugere que há o que eles chamam de coerência estrutural desafiadora, ou seja,
É mais provável, sob esse ponto de vista, que seja explicado por algo artificial do que natural. Então as probabilidades, digamos, aumentam para esse lado. E com isso, acho que temos uma ideia bastante interessante do que está acontecendo. Neste caso, vamos rapidamente para os comentários e, bom, daqui a pouco voltamos. Se surgir outro relatório ou situação, voltamos ao vivo, afirma Pepe. É uma astronave, compara e diz que tem as mesmas características e peso da esfera de Buga. Sem razão. Algum dia não, porque a esfera é outra coisa, sinceramente. Olha, eu não acompanhei, vi os dados, me passaram um monte de documentos e pelo menos para mim, sinceramente, com os dados, isso não me convence agora. Sinceramente, né? Não duvido que haja coisas interessantes. Comentei isso com alguns amigos que estiveram próximos ao caso. E pelo menos para mim, isso me acrescenta muito. Não é um tema amplamente investigado pela ciência, mas nesse caso está sendo. Só o Malsan e quem ele decide, né? Quando esse objeto for analisado por universidades independentes e publicado em artigos científicos, conversaremos com prazer sobre o assunto. Vai ser interessante. Aqui ficaríamos felizes em dar espaço até para o Malsan e outros. Obrigado, mas sinceramente seria preciso expandir isso, né? Por exemplo, o caso desse cometa. Esse cometa é visto por todo mundo e é analisado por todos os astrofísicos, astrônomos. Quem quiser comenta, vê e tem toda a informação. O caso da esfera e de outras, já que não foi a única que surgiu. É muito interessante, quer dizer, não digo que não seja interessante, mas o que precisa é ser ampliado, ou seja, ampliar a informação para que tenha mais consistência. Não duvido que realmente tenha, não duvido que haja coisas muito interessantes a respeito, não é? Eu gostaria de ver isso, eu adoraria. E nós também conversamos sobre isso com esses amigos, porque, bem, no final das contas, se é algo tão extraordinário, outros institutos e outros lugares deveriam estar investigando isso para dar mais certeza ao assunto, não é? Vamos ver o que acontece, não é? Saudações, como tem estado, monge louco? Tanta viagem e ainda não se desintegrou? Diz o monge louco, como você tem estado, monge? Por quantos sóis? Esse objeto teria passado por isso, considerando a idade mencionada? Quantas coisas ele deve ter vivido? Estamos falando que está entre 5.000 e 6.000. Ainda dizem isso. Até 13 bilhões de anos, quase a idade teórica do universo. Por aí é mais ou menos isso, cerca de 13 bilhões de anos. Então, evidentemente, chega um ponto em que não se sabe, ou seja, realmente não se sabe, quer dizer, acredita-se que é muito antigo, pela rota por onde vem. É preciso lembrar que existe essa nuvem de ouro. Bem, vem de uma área além dessa nuvem de ouro, ou seja, de muito mais longe. Esse assunto também é bem interessante, não? E se fosse 100% natural, a explicação que davam é: o objeto foi avançando por tanto tempo que, aos poucos, vai esbarrando em pequenas coisinhas, e elas continuam se acumulando. Então, nesse acúmulo de coisas, em teoria, ele vai meio que absorvendo elas. Aqui a grande dúvida é, ok, supondo que está acumulando coisas, não acumulando coisas por tanto tempo, você diz, bom, sua velocidade é insustentável, não tem como justificar essa velocidade. Agora, talvez tenha havido uma explosão. Então, ok, houve uma explosão. Vamos supor que tenha sido uma explosão há X milhares de anos. E empurrou o objeto, né? E deixou esse pedaço, né? Era um pedaço maior, supondo. E se restasse um pedaço menor? A explosão seria justificável. Então ele segue em velocidade constante, com essa explosão, certo? A questão é que quando se aproximou do Sol, primeiro desacelerou, ou seja, chegou perto do Sol e diminuiu a velocidade. E quando passou pelo Sol, aumentou a velocidade. Você diz, espera aí. Sim, supondo que foi por uma explosão e esteja em velocidade constante. Porque acelera ao se aproximar do Sol, ou seja, a velocidade diminui? E depois, passando o periélio, alguns dias depois, nem isso. Porque você diz que acelerou devido a uma reação química ao passar pelo Sol.
perfeito, está tudo certo. A questão é que não acelerou no dia do periélio nem um dia depois, só lá pelo terceiro dia, mais ou menos. É quando se detecta que acelera. É necessário ver as datas exatas para saber quando acelerou. Mas suponhamos que a reação química demorou, ou seja, que não foi exata, certo? Não foi no periélio, mas estava esquentando. A reação química acelera, talvez em 2 ou 3 dias. Ok, tudo bem, a velocidade com que acelera no final das contas é mensurável. E então já passaram muitos cometas no passado, não importa se são interestelares ou não, já passaram. As reações químicas são sempre iguais, independentemente da origem. A reação química de qualquer elemento, vamos dizer, qualquer um, né? Qualquer hidrogênio que seja. Essa reação química do hidrogênio é a mesma reação do que eu tenho aqui em casa desse hidrogênio. Ao que você tem, por exemplo. Ao que você tem do outro lado do universo é a mesma coisa. É um químico, no final das contas. E a reação é a mesma. Então essa reação, bem, teria que ser igual, mas não é. Ou seja, sim, até agora, usa-se espectros de luz para medir. Ah, olha, tem este e este químico. Ah, por isso sabemos quais químicos tem e quais são suas reações. Então esse é super interessante, esse assunto é muito interessante. E bom, é isso. Olha, aí está o link. Vamos lá, vamos direto, vou sair daqui, vamos direto para as notícias de todo tipo, né? As notícias internacionais, aí está o link. String está compartilhando. E, na verdade, o próprio vídeo ele vai automaticamente, me parece. Acho que vai automaticamente para o novo vídeo. Já estamos ao vivo. Vamos começar, então, né? De uma vez, imediatamente. Então, nos vemos lá. Muito obrigado por estar aqui, por compartilhar, por estar conosco. Nos vemos em breve. Vamos lá.